Oi, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Irmãs e irmãs? Deus abençoe vocês. Aqui é a Bilu. Se você está chegando no canal agora, já se inscreve, porque aqui só sai coisa boa, viu? Aqui só sai ensinamentos bons, ensinamentos da palavra de Deus. Bom, meninas e meninos, hoje eu quero falar de uma coisa, de um assunto que a maioria de nós faz, né? Você já viu aí na chamada aí, jejum. Como que você jejua? Fala para mim. Quais são os propósitos? Ah, Bilu, eu faço jejum normal. Eu faço jejum para me alimentar. É melhor, faço jejum para eu ficar sem me alimentar, para eu emagrecer. Eu vou falar alguns tipos só de jejum que a Bíblia, eu vou comentar aqui, né? Alguns tipos de jejum que a Bíblia fala, né? Vamos ver, então. O jejum individual, né? O jejum involuntário de Paulo e os seus que estavam com ele no navio, que é o jejum de 14 dias. Aí tem o jejum de Jesus Cristo, né? De 40 dias. E tem o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias. Eu não vou entrar no íntimo desses jejuns aí, não vou explicar cada um não, porque todos nós conhecemos, né? Vou falar para vocês de alguns jejuns que a gente faz no dia de hoje, né? Muitos já fazem há muitos anos, mas é um jejum que é usado mais aqui para nós, né? Nós, nos dias de hoje, temos o jejum mais comum, que é o jejum intermitente, que agora está na onda, né? Falar jejum intermitente. Bilu, você faz jejum intermitente? Não, eu não faço. Eu já vou falar para vocês, eu acho um tempo muito grande para que a gente pare de nos alimentar. O nosso corpo precisa sim de jejum. O jejum faz muito bem para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa parte física, faz muito bem. Mas também nós temos que ver que saco vazio não para em pé e nós precisamos sim nos alimentar, tá? Tem gente que faz jejum intermitente de 48 horas, 24 horas, 48 horas. Será que o teu corpo está gostando disso? Será que não é mais fácil você deixar de comer, deixar de consumir aquilo que você sabe que faz mal para a tua saúde, do que você judiar o teu corpo desse jeito? Jejum é jejum. Então, no jejum intermitente, não pode nem beber água, não é? Não pode nem beber, porque jejum é jejum. Não pode nem beber água. E como que ficam os nossos rins, os nossos órgãos? Como que fica? O nosso intestino, que nós temos que beber bastante água para que os nossos rins, nosso intestino funcione, né? Então, cada um faz o que quer da tua vida. Eu acho que loucuras assim, né? Sei lá. Bom, jejum intermitente. Eu falei já de jejum intermitente, por quê? Porque eu sei que vocês iam depois chegar aqui no meu WhatsApp e perguntar para mim. Bilu, você faz jejum intermitente? Não, eu não faço e eu não aprovo. Eu acho melhor fazer o jejum que a gente faz aqui, deixar de consumir produtos industrializados, deixar de consumir produtos alimentícios, deixar de comer o açúcar, né? Igual a gente faz lá no bilu.prosas e prosas, que é no nosso outro canal, que tem o grupo no WhatsApp. Você quer participar? Chama a gente aqui, eu vou deixar o telefone, você me chama lá, tá bom? Aí tem o jejum que a gente faz para exame, que esse jejum você faz de 8, 12 horas, né? Dependendo. Tem o jejum à base de água e pão. Tem o jejum à base de líquido. Tem o jejum de doce e sobremesa. Eu vou fazer jejum, eu vou ficar um tempo sem comer doce, sem comer sobremesa. Qual deles você já fez e qual o propósito que você teve em cima desses jejuns? Eu quero falar para você que em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter um propósito nisso tudo. Não fazer de qualquer jeito.
e seguir a risca, né? Por toda a Bíblia, vemos homens e mulheres de Deus, vimos, né, menções de homens e mulheres de Deus fazendo algum tipo de jejum por algum objetivo, algo específico, né? Até mesmo os fariseus, eles faziam jejum, os fariseus. Eles jejuavam de forma hipócrita, né? Mas jejuavam. Tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana, tá? Nós fizemos aí no nosso grupo, nós abrimos uma semana de jejum e oração. Não uma semana direto, mas todos os dias, da 1h às 6h da tarde, a gente abriu um jejum em favor de 5 famílias. Como o grupo são várias pessoas, né? A gente juntou 5 famílias. Olha, hoje, a partir de hoje, essa família tal, nós vamos abrir jejum e oração em favor dessa família. No dia seguinte, durante 5 dias, nós fizemos isso. Em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 31, diz: Por isso jejuamos e suplicamos essas bênçãos ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Em resumo, Esdras jejuou e orou para que Deus o mantivesse, para que Deus o protegesse ao viajarem para Jerusalém. Quer dizer, é a vida deles que estavam em jogo, né? Junto ao rio de Avá. Ele não quis pedir ao rei exércitos e cavalheiros para se defenderem dos inimigos no caminho, que eles iam ali se encontrar com alguns inimigos, ia se dar de frente com alguns inimigos. Então ele não quis pedir para o rei. Mas ele disse, porque ele antes da viagem, ele disse para o rei assim, ó: a mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam, Nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E no final, partiram do rio Ava, versículo 31, no dia 12 do 1º mês, para irmos a Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho contra nós. Quer dizer, ele não pediu ajuda, né, do rei em termos de exércitos, em termos de cavalheiros, ele não pediu essa ajuda. Mas ele pediu ajuda para o principal, para aquele que não falha, né? Pediu ajuda para Deus. Esdras nos ensina que não é em vão o nosso jejum. Eles separaram ouro, prata, pesaram e levaram para a casa de Deus. Foi tudo um preparo com fé, com confiança, com esperança. Jejum com propósito. O propósito de Esdras era fazer essa viagem com todo esse povo, que tinha um exército, um povo muito grande, com ele, e ele sendo responsável por esse povo. Então ele tinha que, né, pedir a ajuda de algo grande, porque ele sabia que lá na frente ia acontecer algo grande também, né? Então vamos ler de novo. Jejum com propósito. O propósito de Esdras era fazer essa viagem com todo esse povo e não serem afligidos pelos inimigos através da proteção de Deus. Olha isso. Nós jejuamos o nosso propósito, né, de jejum. O de Esdras foi atravessar todo aquele deserto, todo aquele espaço de tempo, todo aquele local, sair de um local para o outro, né? Sai de Asa, né?
sair de Asa para ir para Jerusalém, com aquele povo todo, aquela viagem toda, que ia durar muito tempo, levando aquele povo seguro. Então, nada mais, né, que pedir essa ajuda para Deus. Nós também pedimos ajuda para Deus. Mas os nossos propósitos, às vezes é também, né, jejuar, porque eu vou viajar de carro, a distância é longa. Ou às vezes a gente só ora, a semana inteira está orando por essa situação, não é mesmo? O nosso propósito, geralmente, é fazemos jejum por cura, por avivamento, por libertação, por sabedoria. Quem faz jejum para sabedoria, pedindo Deus mais sabedoria, né? Por um emprego, por vencer o pecado. Tem gente aí que tem um pecado, né? Que o pecado ele não tem tamanho, gente, mas para cada pessoa ele traz uma séria dificuldade. Então, muitas vezes, a pessoa tem que fazer jejum e oração. Muitas vezes é difícil largar o açúcar, largar um doce, largar uma cerveja, largar um refrigerante. Então a pessoa acaba assim, fazendo um jejum e oração, pedindo para o Senhor ali, Senhor, me ajuda, esteja comigo, não deixe eu cair nessa cilada, né? Nós lá no grupo, nós deixamos de nos alimentar com muitas coisas. E a gente faz sim jejum e oração para que Deus continue nos ajudando e que nós venhamos manter, cuidar da nossa saúde. Porque eu já visto que hoje a nossa saúde ela é muito prejudicada pela alimentação que nós colocamos na mesa no nosso dia a dia. É sobre isso que nós falamos lá no outro canal. Vai lá, chama bilu.prosas e prosas, mas vai depois que você terminar de assistir esse vídeo, tá bom? Bom, jejum para vencer o pecado, para vencer a fraqueza espiritual, a fraqueza física, a fraqueza mental, né? Vários tipos de fraqueza. Fazer de qualquer jeito? Não. Eu vou abrir o jejum e oração e tudo bem. Não. Eu separei aqui 4 diquinhas para vocês quando vocês estiverem fazendo jejum. Apresente essas dicas aqui para o Senhor ajudar vocês a se manter firme nisso, tá bom? Abra o jejum com uma oração, apresentando o seu propósito para Deus, o seu objetivo. Estipule um tempo, um horário, vou fazer jejum de tantos dias, vou fazer jejum de tantas horas, vou fazer o jejum só hoje, né? Então, estipule esse tempo para Deus. Dê o início do jejum. No final, também, termine com uma oração em agradecimento ao Senhor. Tá? Porque a gente sabe que jejum não é fácil. Eu, pelo menos, eu digo, eu tenho muita dificuldade de fazer jejum. Eu tenho cuidado muito, já há 1 ano e meio, da minha glicemia, da diabetes. Então, fazer jejum para quem tem glicemia é muito ruim, porque a nossa glicemia, quem tem diabetes, a nossa glicemia acaba subindo, mesmo não nos alimentando, ela acaba subindo. Então, nós temos que ter, né, sabedoria quanto a isso. Faz jejum de uma alimentação. Eu gosto muito de arroz. Hoje, Senhor, eu não vou comer arroz. Eu gosto muito de carne. Hoje, Senhor, eu não vou comer carne. Sabe, eu gosto muito de feijão. Hoje, Senhor, eu não vou comer feijão. Hoje, não faça isso durante a semana, porque o nosso corpo também precisa do arroz, precisa do feijão, precisa de uma salada, precisa de uma proteína, tá? Então, é tudo muito moderado, com muita sabedoria, né? O que fazer durante esse tempo? Essa parte eu queria muito chegar nessa parte. Quando eu comecei a falar aqui, eu já estava pensando nessa parte. Busque as coisas de Deus somente. Enquanto você tiver essas horas aí fazendo jejum, busque as coisas de Deus, tá? O que seriam elas? Fique em oração. Tá lavando a louça, fica conversando com o Senhor, fica orando, fica meditando versículos. Você não sabe versículos mental? Separa alguns versículos, marca num papelzinho. Sabe aqueles post-its? É que eu não tenho aqui. Na cozinha eu tenho lá na minha mesa lá que eu estudo lá.
tem os post-it que a parte de cima tem cola. Escreve os versículos lá. Você está lavando a louça, coloca os post-its com colinha, né, com os versículos, coloca ali no azulejo que você vai lavando a louça, conversando com Deus e lendo os versículos referentes à situação que você está passando, tá bom? Vai ajudar muito e olha, você vai começar a memorizar versículo. Olha que maravilha. Você que tem dificuldade de memorizar versículo, vai ser uma bênção. Oração, leitura da Bíblia, leia a Bíblia, sabe? Louve a Deus enquanto você está aí nesse tempo, durante esse dia inteiro, né? Louve a Deus. Busque estar ligado a Ele se estiver no trabalho. Se você estiver no seu trabalho, você não vai estar louvando, né? Não vai estar parando para ler a Bíblia, mas esteja ligado com Deus o tempo todo. Evite algumas situações, né? E o que não fazer quando nós estamos num momento de jejum e oração? Não se disperse com as coisas inúteis. Não se disperse com as coisas inúteis, como redes sociais que poderão te tirar do teu foco, entretenimentos, jogos, televisão, novela, programas, né? Conversas no portão de casa, que quando a gente faz jejum, gente, quando a gente abre jejum e oração, quando a gente abre o jejum, vem cada povo no nosso portão, nem atenda o portão. Abre assim a janelinha e fala, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Conversas jogadas fora, em redes sociais. Você faz jejum e oração, mas tá ali o tempo todo no celular. Isso não é jejum, né? Assistir novela, assistir filmes mundanos que te levam a pensamentos pecaminosos, né? Tudo que te traz pensamentos, que te afasta dos pensamentos de Deus, você se afasta disso. Para que você tenha mais seriedade nessa busca desse seu propósito, desse seu objetivo, tá? Deus vai te honrar nisso. Um dia eu vou fazer um vídeo referente a novelas, porque o crente não deve assistir novelas, esses filmes mundanos, tá bom? O jejum é uma fonte de força espiritual e nos traz mais propósito no nosso Pai Celestial e fortalecer o nosso testemunho. O jejum também mortifica a nossa carne, uma renúncia em busca de uma aproximação de Deus, um gesto de sacrifício e controle dos desejos a fim de alcançar um crescimento espiritual. Em toda religião vimos essa prática de jejum. Toda religião você vê ali. Tem religiões que faz jejum uma vez por ano. A nossa religião, né, o cristianismo, cada um é livre, né, no seu jejum. A Bíblia traz alguns exemplos, mas a gente é livre no nosso jejum também, né? O jejum é algo muito sério e precisa ser levado a sério. Não adianta eu abrir jejum e oração e ficar assistindo novela, onde as novelas aí tem pornografia, tem prostituição, tem violência, tem homem com homem, mulher com mulher, propósitos totalmente fora do que Deus tem nos ensinado. Por isso que eu falo que o verdadeiro crente, o crente que dá bom testemunho, o crente que lê a Bíblia, o crente que é temente a Deus, ele não assiste novela. Porque ele vai ver que a novela ali tem tudo aquilo que Deus abomina. Tem tudo aquilo que Deus abomina. Ah, Bilu, mas uma novelinha não faz mal. Tá bom. Se você pensa assim, tá? O principal propósito do jejum é buscar a Deus. Esse tem que ser o primeiro propósito no jejum. É buscar a Deus, é buscar a santidade. Por isso que nós falamos se separar das coisas do mundo, tá bom?
Dois deuses não andam juntos, tá bom? Ou você ama mais um Deus ou você odeia o outro. É isso que o Senhor fala. Ou você ama mais o Senhor Jesus acima de todas as coisas, amai o Senhor acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo, ou você está amando deuses aí, que você não está agradando a Deus não, tá? Esses deuses não são deuses de ferro, de prata, de bronze, de ouro, que eu estou falando não. Os deuses são televisão, conversinhas perdidas no portão, sabe? Jogos, entretenimentos, tudo aquilo que você faz, que você primeiro faz aquilo e depois vai buscar a palavra de Deus, toma cuidado, presta atenção se isso não está virando o seu Deus, tá? Ah, eu vou fazer isso, depois eu vou orar. Vou fazer isso, depois eu vou ler a Bíblia, tá? Colocar primeiro o princípio. O primeiro propósito do jejum é a busca a Deus. A vontade de Deus é de suma importância para entendermos a prática do jejum. A abstinência de alimentos não deveria ser uma tentativa de coagir a Deus. Ah, eu vou fazer jejum de alimento? Ah, eu vou fazer jejum assim, assim, assado? Porque, se eu fizer, eu já busco a Deus, já faço o jejum e eu emagreço ao mesmo tempo. Que legal. Não, esse não pode ser o objetivo. O objetivo seu deve ser buscar a Deus, estar na presença dEle. Esse deve ser o primeiro propósito. Buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor acrescentará, né? Mais ou menos isso. Para impor a nossa vontade, não podemos impor a nossa vontade para Deus. Entregue, mesmo porque, amadas e amados, eu sempre falo que nas orações a gente pede muito, né? E será que a gente tem pedido certo? Será que o que a gente tem pedido é aquilo que Deus tem preparado para nós? Eu evito pedir. Eu apresento a causa para o Senhor. Senhor, está acontecendo isso. Faça o teu melhor. Eu não sei o que é o melhor para mim. Faça o teu melhor. Eu faço isso, eu coloco nas mãos do Senhor. Mesmo porque eu colocando nas mãos do Senhor, eu tiro de mim a responsabilidade de agir. Eu deixo o Senhor agir na minha vida. E quando a gente deixa o Senhor agir na nossa vida, tudo sai com perfeição. Tá? E isso, mesmo que não seja a resposta que a gente queria, mas Deus já vai tratando o nosso coração para que a gente venha aceitar, ter uma boa aceitação naquilo que o Senhor prove para nós, tá? Mas sim para buscar entender a vontade de Deus na nossa vida. Essa frase aqui, quem fala é o Luciano Subirá. Eu amo ele. Eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus, tá? O principal, essa frase toda aqui é do Luciano Subirá. O principal propósito do jejum é buscar a Deus. A vontade de Deus é de suma importância para entendermos a prática do jejum. A abstinência de alimentos não deve ser uma tentativa de coagir a Deus, para impor a nossa vontade, mas sim para buscar entender a vontade de Deus para nós. Luciano Subirá. Bom, deu para vocês entenderem um pouquinho a respeito do jejum e oração? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente estuda bastante, pesquisa bastante aqui. Olha, foram 1, 2, 3, 4, foram 5 folhas de caderno para eu poder passar aqui. 4 folhas de caderno para eu poder passar aqui legalzinho para vocês. Meninas e meninos, não deixem de fazer jejum. Não deixem de orar a Deus. Não deixem de buscar a Deus. Ele é o único que nos salva, o único que nos dá a salvação em Cristo Jesus. É o único que nós devemos ter como Senhor e Salvador da nossa vida. Por que Senhor? Porque Ele é o nosso Senhor, nós devemos seguir os ensinamentos dEle,
seguir o propósito dele na nossa vida, aceitar o propósito dele na nossa vida, né? Buscar os ensinamentos dele e viver, né? Buscar as forças do Espírito Santo de Deus que habita em nós, pedir para ele, Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver todos esses ensinamentos. Toda a palavra de Deus que você ouve ali na tua igreja, que sai da boca do teu pastor, mas é que é Deus que está dando entendimento ali para ele passar para você, peça para Deus, peça para o Espírito Santo de Deus, me ajude a viver isso no meu dia a dia, né? A gente não é santo, a gente busca a santidade. Eu erro? Sim, eu erro, eu falho. Eu acho que eu sou a que mais falha, a mais peca, a que mais erra. Mas eu estou na constância dos acertos em Cristo Jesus. Eu busco estar cada vez mais na presença do Senhor, tá? Não somos santos, mas estamos buscando a santidade, tá bom? Você gostou da palavra que foi dada hoje? Eu espero que sim. Compartilha. Você quer nos ajudar com que o nosso canal cresça cada vez mais? Compartilhe os vídeos com as suas amigas, fala para ela, assiste até o final. Nós trazemos aqui a palavra de Deus, os ensinamentos das coisas de Deus para nós, para o nosso dia a dia. Se existe um manual do ser humano, é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá bom? Compartilha com as amigas, dá um like. Você chegou agora, se inscreve no canal. Falei para você que era bom aqui. E ativa o sininho para que você possa receber as outras notificações. Tá bom? Um beijo para vocês, meninas e meninos. E Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.